Bom, eu aposto que já devo ter falado em algum momento aqui no canal sobre a trindade dos Alex. Alex Kister, criador de Mandela Catalog, Alex Bale, criador do Muse Arg, e Alex Cananças, criador do Monument Mythos. Muitos devem saber que o Kister não chega nem perto de ser o meu criador favorito de Analog Horror, apesar de reconhecer a importância dele. Enquanto o Bale, bom, eu tenho um certo desgosto pelo quanto ele é um pouco pretensioso. O que na realidade é um problema só meu, porque ele certamente ama o que faz e tem um grande talento para criar mistérios. Porém, tem um deles que certamente possui a minha admiração, e se eu visse ele na rua, com certeza correria para pedir um pouco do que ele deve tomar, cheirar ou injetar antes de começar os projetos que ele cria. E esse é o meu querido Alex Cananças, conhecido também como Alex Kansas ou também como Mr. Manticore. Sim, eu sei que eu tenho falado muito dele nas minhas redes sociais recentemente, principalmente porque durante essas 2 semanas eu tenho me dedicado a escrever os roteiros dos vídeos que irão finalmente cobrir por completo o maior projeto do Manticore, que é o Monument Mythos. Porém, ao fazer isso eu tive que mergulhar de cabeça na fandom que existe ao redor desse cara, justamente para poder me inteirar e ter uma melhor noção do que estava rolando nos bastidores durante os vários meses em que eu não abri o canal dele nenhuma vez. E foi para minha surpresa quando eu descobri que durante os hiatos da série principal, o Manticore iniciou, encerrou e descartou diversos projetos interessantes. Sim, isso é bem normal de acontecer, tanto que o Shut Up Jojo simplesmente sumiu com todos os episódios de Needle Mouse e o próprio criador do Nephites Media decidiu resetar toda a sua narrativa. Ambos exemplos que aconteceram por uma simples insatisfação dos seus criadores com relação aos seus projetos. E Trinity Desk / American Anatomy não são diferentes. Todo mundo que consome Monument Mythos sabe que o estilo do projeto sempre foram mini documentários com conceitos de ficção científica e história alternativa, o que repentinamente muda em Nixonverse para algo mais lúdico e psicodélico. Fora isso, é possível notar aos poucos algumas referências à perda de parentes próximos e a culpa surgindo aos poucos durante os episódios. Isso acontece porque em 2021 a 2022, o Alex enfrentou uma depressão absurda depois que o pai dele faleceu, e isso meio que gerou uma era de tormento e problemas psicológicos. Cenário perfeito para que se fosse criada a série mais confusa, estranha e de certa forma perturbadora que infelizmente se encontra deletada. Mas não se preocupa, vamos dar uma olhadinha no que a gente consegue encontrar e vamos tentar entender a história que o nosso amigo Manticore estava tentando contar pra gente. O primeiro episódio apresenta pra gente uma fotografia antiga de um grupo de homens, enquanto uma música se repete em loop no fundo. O texto que aparece cita sobre algo chamado de Projeto Mesa da Trindade, cujo objetivo era produzir itens invisíveis durante a Segunda Guerra, seja lá por qual motivo. De qualquer forma, o texto então pergunta se a gente está enxergando a Mesa da Trindade e passa a ajustar a tela aos poucos, dando para enxergar minimamente um objeto translúcido na frente dos homens, o que claramente possui o formato de uma mesa. O texto conclui dizendo que a mesa pode ser completamente revelada usando tecnologia moderna, o que rapidamente se mostra ser verdade quando a cena muda para outra foto e a gente consegue enxergar a mesa quase que completamente. Na outra foto, o texto destaca uma estranha sombra presente na parte inferior da imagem, porém logo a gente é levado para outra cena onde uma fotografia é exibida com um close ao mesmo tempo que diversas linhas de texto são exibidas, dizendo o seguinte: crianças encontradas mortas na mesa da Trindade. Pais abrem processo clamando algo ilegal. Esconde-esconde que deu errado? Eles se esconderam na mesa e a mesa escondeu eles. Quem é o culpado pelas crianças mortas na mesa da Trindade?
Sim, eu falei que era bizarro, mas eu acho que se tu tem um mínimo de conhecimento sobre a história da Segunda Guerra, sob o ponto de vista ocidental, ou viu o trailer do filme do Nolan que vai lançar, tu deve ter percebido que aquela primeira fotografia contava com um famoso físico estadunidense responsável pelo Projeto Manhattan. Eu reconheço esse chapeuzinho aí de longe. Robert Oppenheimer foi o principal cientista da criação das bombas atômicas e o Projeto Manhattan foi um investimento do governo americano para que essa arma fosse construída secretamente, tanto que 3 cidades falsas foram construídas para esconder os cientistas envolvidos no projeto. De todo modo, o que isso tem a ver com a Mesa da Trindade? Considerando que o Mantícore costuma trabalhar com histórias alternativas, é possível acreditar que o Projeto Manhattan nesse universo não tivesse existido e os esforços do Oppenheimer tenham sido para desenvolver esses objetos invisíveis. Mas... e as crianças mortas? Não tem nada que seja mais bizarro do que o episódio anterior, então a gente pode assistir esse aqui de guarda abaixo. De cara a gente vê alguém assistindo um vídeo no seu celular em um ambiente escuro, que basicamente se trata de um convite da NASA para que o indivíduo faça parte da fileira da frente da NASA, eu falei NASA muitas vezes nessa frase, para assistir em primeira mão o lançamento de um veículo espacial. Obviamente o evento todo é secreto, então o indivíduo não podia contar para mais ninguém sobre o convite ou o lançamento em si. O trecho seguinte então apresenta pra gente um vídeo feito pela pessoa que foi convidada. Ela demonstra a cadeira que vai levar para assistir o lançamento, objeto que é especial por ser usado nos acampamentos que a convidada e o seu pai fazem todos os anos. A verdade é que eu realmente demorei para perceber o que essa dita primeira fila realmente significava, porque eu até pensei que seria sobre a primeira fileira de assentos dentro da nave, mas eu acho que até faz mais sentido ser só do público que vai assistir um lançamento. O episódio até que é normal, nada de muito bizarro. Eu só espero que as pessoas não se sentem muito ok, todo mundo virou churrasco. Isso até que é um pouquinho engraçado, mas no momento não tem muito significado, então vamos seguir pro próximo vídeo. Esse aqui é bom. Nesse vídeo aqui a gente volta pro projeto Mesa da Trindade, onde a gente tem algumas demonstrações dos resultados de alguns experimentos. Primeiro a gente tem um tronco de árvore que fica invisível, uma cadeira que fica invisível, um banquinho que fica invisível, um dente invisível, um vaso de plantas invisível, uma formiga, um gato e um humano invisível. Muito bem, essa segunda parte é bem interessante porque depois das demonstrações a gente é levado a uma fotografia do Oppenheimer enquanto um trecho de uma propaganda política é repetida no fundo. A gente é apresentado a possibilidade de que alguém tá com Oppenheimer no momento da foto, sendo talvez o mesmo indivíduo presente sentado na foto que é exibida no final. De qualquer forma, esse vídeo até que é importante por confirmar que não se pode confiar em projetos secretos, porque obviamente, assim que conseguiram fazer os objetos ficarem invisíveis, humanos também passaram pelo mesmo teste. On a sunny morning in June. Bom, deixa eu te contar uma historinha. Nesse vídeo aqui a gente é apresentado a uma narração feita por uma personagem desconhecida, enquanto um trecho do vídeo da garota convidada pela NASA é exibido ao fundo.
A narradora conta a história de uma mulher que estava tranquilamente passeando com seu cachorro pelo gramado da vizinhança, porém, do nada o cachorro começou a ficar agitado e farejar um local específico no solo. A mulher ignorou no início, mas logo ficou preocupada quando o cão começou a cavar na grama com muita velocidade. No fim, havia uma câmera digital em perfeito estado no fundo do buraco cavado pelo cachorro. O objeto teria sido enterrado ali por alguém, mas a mulher não podia imaginar quem nem o porquê. Sendo assim, ela começou a fuçar, dando play em uma das 3 únicas gravações da memória. No vídeo, ela viu uma moça com uma camisa da NASA exibindo sua cadeira vermelha. No fundo, haviam distorções como ondas de calor. A mulher não conseguia reconhecer a moça e não teve tempo de conseguir entender o que ela dizia no vídeo, pois logo, do nada, ela viu seu cão ser violentamente arrastado para a mata fechada. Mais tarde, ela declarou para a polícia que 2 homens invisíveis eram os responsáveis. Cara, eu realmente adoro esse episódio, porque além de revelar pra gente informações importantes de um jeito interessante, ele também conecta a narrativa do projeto no mês da Trindade com um incidente envolvendo a convidada da NASA. Aparentemente, a sua morte durante o lançamento tinha sido encoberta e a câmera foi enterrada ali de propósito para esconder as provas do ocorrido. O clássico governo usando um projeto secreto bizarro para esconder um incidente bizarro. This was a natural nuclear reactor. This was a natural. Aqui as coisas ficam um pouco complicadas, porque lembra quando eu disse que a série se chamava Trinity Desk / American Anatomy? Então, é porque a ideia era que ambas fossem séries diferentes que iriam se conectando aos poucos. Então, tendo isso em mente, existem 2 vídeos com o mesmo título, que é o The Older Oppenheimer. Então, vamos observar um de cada vez pra gente não ficar muito confuso. O primeiro segue o mesmo estilo de narrativa de Trinity Desk, e nele a gente vê um esquema de demonstração onde o indivíduo fica invisível ao se aproximar de uma região que conta com reatores nucleares naturais, o que, apesar de estranho, é algo que existe de verdade. Tanto que o esquema apresentado no vídeo é exatamente o mesmo que representa o reator natural de Gabão, na África Central. Eu não vou entediar vocês com uma mega explicação de como isso funciona, então em resumo, se tratam de depósitos naturais de urânio abastecidos pela condição específica onde eles surgem. Entendeu? Não? Tanto faz. Em seguida, a gente é apresentado a uma ilustração feita no século XIX, representando a descoberta da colônia abandonada de Roanoke. Ela seria a primeira tentativa inglesa de estabelecer uma colônia nos Estados Unidos. Mas o bizarro é que em 1590, quando um navio inglês visitou a região, todos os 121 colonos tinham simplesmente desaparecido. Na verdade, a história não é tão bizarra assim, porque logo foi confirmado que eles tinham evacuado da cidade por conta de uma tempestade fortíssima que estava se aproximando, e os colonos não viram outra opção a não ser voltar para a Inglaterra. Nenhum mistério da vida real tem desfechos interessantes, então ainda bem que a história contada pelo Mantícore tem um desenrolar curioso. Aparentemente, os colonos, por estarem próximos a um reator natural, acabaram ficando invisíveis por conta do efeito da radiação, sendo possível a explicação para a misteriosa sombra presente na ilustração. E, caraca, tudo nessa frase rimou. Novamente, agora em outra foto, a imagem se foca em uma silhueta translúcida presente ao lado dos homens conversando. A figura invisível é nomeada como o Croatoan, em referência à misteriosa ilha onde os exploradores acreditavam que os colonos desaparecidos estavam. A mesma palavra também se encontrava nos pulsos de 2 crianças encontradas dentro da mesa da Trindade. Agora, passando para o primeiro episódio de American Anatomy, a gente segue para mais um conjunto de informações curiosas sobre a relação do querido Oppenheimer com os eventos mostrados na série anterior. E o curioso é que ele começa com um poema escrito pelo físico chamado de Uma Trindade, onde ele recita o seguinte: Uma trindade, meu irmão, minha esposa, eu mesmo, sentados em assentos, próximos à explosão. Uma trindade. Brilho, calor e areia. Nossa pele ficou empolada, debaixo da luz, de um Deus em 3 pessoas. Uma trindade. Depois, ficamos, Frank e Kit. Não haviam mais amigos, mas eu senti alguém invisível. Ele colocou sua mão no meu ombro e sussurrou: Muito obrigado, Pai. Uma trindade. Independente dos outros significados por trás desse poema, fica bem claro que o Oppenheimer não sabia da existência do Croatoan até aquele momento. E o mais curioso é o mesmo o chamar de pai como se fosse algum tipo de criação ou subproduto de algo criado pelo físico. De
qualquer forma, o vídeo então passa a nos mostrar duas animações com demonstrações dos testes da bomba nuclear. No primeiro, a gente vê o que pode representar o próprio físico acompanhando a bomba até o topo de uma torre, onde uma potente explosão acontece. Em seguida, a gente tem outra animação, agora com as cores completamente diferentes. Por algum motivo, todos os elementos do teste são nomeados como outros. Outro dispositivo, outra torre, outro teste. No fim, ao contrário do anterior, a explosão não acontece, mas sim algum tipo de reversão, onde o cenário volta a ser como era na cena anterior. E dessa vez o Oppenheimer sai tranquilamente da torre antes da explosão, só que gigante, por algum motivo. Essa parte é realmente complicada de entender, principalmente porque ela nunca mais é citada. Sério mesmo. E vocês logo vão entender o porquê. Aqui a gente tem o Alex repetindo mais uma vez a fórmula de Monument Mythos. De forma resumida, ele começa com um famoso ator italiano chamado de Rudolph Valentino, onde ele conta sua experiência de sair de uma cidadezinha italiana para viver o sonho americano nos Estados Unidos. Ele conta que chegar nos Estados Unidos foi como um sonho, mas ele ainda queria se sentir americano. Por isso, tentou visitar a Estátua da Liberdade na noite de Natal. Porém, no Natal é quando a estátua pode respirar. Bom, eu não preciso nem dizer que isso é basicamente Liberty Lockers, só que sem impacto. Próximo vídeo. Basicamente o mesmo problema do Pulmão da Liberdade. Essa animaçãozinha no começo apresenta pra gente algum tipo de proto-história que iria ser base pra toda a loucura dessa série, mas nada que possui muito significado logo de cara. O vídeo em si se baseia no conceito de que o George Hopkins, que na vida real foi um paraquedista que acabou caindo lá no topo da torre em 1941, não teria sido resgatado, mas sim trocado por um sósia para se passar por ele. Por quê? Não faço ideia, só sei que no final do episódio, outra torre surge descendo de ponta cabeça no topo, como se fosse dentes se encontrando em uma boca que se fecha. Mas sei lá, igualmente fraco. Próximo. Ok, eu admito que esse vídeo aqui até que se salva. A premissa dele é que uma videógrafa conseguiu fazer gravações de uma entidade conhecida como Coração da Casa Branca. Eu não vou fazer vocês perderem tempo vendo essas gravações, porque elas não apresentam nada visualmente importante até a última. Mas de modo geral é possível perceber que a entidade utiliza de frequências sonoras para atrair seres vivos e se alimentar. A entidade não chega a aparecer em momento nenhum, mas é possível ver uma frequência chamada de O George Hopkins, onde algum tipo de buraco de minhoca é aberto. Nada que as árvores especiais não tenham feito, então nada de muito novo. O que existe de realmente interessante aqui é o fato de que após a videógrafa entrar em coma, ela foi visitada por agentes chamados de Doctors, ou Defensores da Cortina Orgânica. A função deles seria separar o que realmente aconteceu do que iria a público. Basicamente manipular informações para que nada saísse do controle. E, em outras palavras, impedir que a cortina fosse aberta. É um conceito criativo e eu queria ver ela sendo usada em Monument Mythos. Mas assim como tudo que a gente viu hoje, isso foi descartado. Ufa, eu consegui falar de todos os vídeos sem transformar esse roteiro em um artigo de 80 páginas. Você não tem ideia do quanto isso foi difícil. Agora, quantos episódios, eu até acho bem interessante os conceitos que o Alex se apresenta no Trinity Desk Project, porque ali ele consegue fazer uma história bastante interessante usando só o conceito da invisibilidade, tá ligado? Porque Monument Mythos, Nixonverse e Corner Folk, sei lá, foda-se. Todas essas séries, elas se baseiam bastante em um conceito bem amplo, né? Monument Mythos é vários TFMDs e cada um tem um poder próprio e todos se conectam através das árvores especiais. Enquanto o Trinity aí, ele se baseia só em invisibilidade. Os caras eram invisíveis. E é isso, ponto. O que basicamente acaba se perdendo nesse American Anatomy, que é um nome bastante legal,
mas me parece mais uma versão mais fraca de Monument Mythos, tá ligado? Então é isso, de modo geral, eu acho o Trinity Desk muito interessante, os conceitos são muito legais, eu acho até bastante curioso que tem muita coisa nesses vídeos que o Alex acaba usando lá no Nixon Verso. Eu não olhei muito bem as datas para ver o período em que elas foram lançadas, mas eu tenho certeza que se Nixon Verso e a terceira temporada de Monument Mythos são tão boas, é também pelo fato dele ter praticado muita coisa aqui com esses vídeos descartados. Então é basicamente isso, vou passar para os agradecimentos finais e vamos lá. Como sempre, começar agradecendo aos nossos queridíssimos pombíssimos de platina. Muito obrigado, Chinês da Cabeça Pontuda, o que por sinal é um nome muito pica. Muito obrigado, Alan Sullivan, que por sinal é meu tio. Muito obrigado, Smile Demon, que por sinal é um carinha novo. E muito obrigado, Muni, que por sinal eu achava que era um cara. Muito obrigado a todos vocês por apoiarem a gente, né, e estarem, né, apoiando a gente no ranking mais alto do Seja Membro. Muito obrigado mesmo do fundo do nosso coração. A gente vai ser eternamente grato. E é claro que esse agradecimento também é incluído a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando a gente. Vocês não têm ideia do quanto vocês são importantes para o nosso, né, para nossa motivação de continuar. E muito obrigado também a você que me ouve falando sem parar até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Desculpa por ter atrasado o vídeo que deveria sair hoje, mas enfim, vocês conseguem esperar só mais um pouquinho, né? Acredita, vai valer a pena. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.